Certamente o Senhor, o soberano, não fará nada sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? O rugir do leão. Versão brasileira Up Voice. Deixe-me convidá-lo para uma jornada de revelação que acredito pode mudar sua vida, sua igreja e seu destino para sempre. Esta jornada profética começou para mim como uma visão que tive várias vezes. Cada vez que eu tinha esta visão, ela terminava da mesma forma. Suas palavras finais, termine a reforma, ficaram gravadas em minha mente. Levei 20 anos para conseguir interpretar isto. Mas quando chegou, foi como um rugido. Quando o leão ruge, ele está declarando soberania sobre o seu território. Ele está chamando suas leoas para perto dele. Ele está avisando para os intrusos que seu território não será compartilhado. Ele sabe que o banquete está por vir. Eu ouvi o rugido, e era o rugido do Senhor. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está declarando seu domínio sobre o território. Ele está chamando sua igreja para o seu propósito do fim dos tempos. Ele está vendo sua vitória final e a glória que se seguirá depois. A primeira vez imaginei que era o rugido de aplausos para o grande finale do fim dos tempos. Anos se passaram antes que eu descobrisse sobre realmente o que era. Foi sobre uma grande decepção sendo finalmente derrubada. Séculos atrás houve um momento em que esta decepção poderia ter sido exposta, mas tragicamente a oportunidade foi deliberadamente evitada. E porque permaneceu oculta, os efeitos insidiosos desta grande decepção continuam até hoje. E como eu descobri, a conspiração demoníaca que foi conivente ao longo da história vai além de tudo para conseguir o acerto de contas. O mal que está por trás dela tem causado uma consequência além de toda a estimativa. Somente quando esta mentira sinistra for exposta, uma promessa antiga e fundamental para a igreja pode ser cumprida. A visão era muito curta, mas não conseguia tirá-la da minha mente. Ano após ano, ela voltava à minha memória. Vi um edifício impressionante com uma imponente entrada em estilo grego com pilares e escadas e um pátio pavimentado na frente dele. As pessoas estavam entrando e saindo dela vestidas com roupas medievais. A imagem em seguida passou para dentro do prédio, onde acontecia uma reunião como nos dias de hoje. Imaginei que era uma conferência internacional, pois muitas pessoas estavam usando fones de ouvido. E sempre a visão terminava com as mesmas palavras: termine a reforma. Isto aconteceu há 25 anos. Eu estava na equipe de uma grande igreja na Inglaterra.
Foi durante a onda carismática no fim dos anos 80, quando visões não eram tão incomuns. Mas ninguém podia interpretar a minha. Finalmente pedi a Deus para que me explicasse isso ou parasse, até que parou. No entanto, a questão permanecia: o que faria com este enigma de termine a reforma? Então, alguns anos mais tarde, visitava a antiga cidade de Genebra, na Suíça, quando o Senhor me pegou inesperadamente. No século XV, João Calvino reformou a cidade em apenas uma geração. Antes era conhecida como a cidade mais suja de toda a Europa, onde a dança nua nas ruas era um passatempo favorito. Depois ela passou a ser chamada de o melhor exemplo da cidade de Deus desde o tempo dos apóstolos. Enquanto eu passava por uma esquina, eu fiquei chocado. Lá entendi o último detalhe da minha visão. Era o próprio edifício que tinha visto em minhas visões. A Catedral de Saint-Pierre, onde Calvino pregou a reforma. Depois do choque, sabia que tinha uma tarefa. Adicionar alguma coisa na reforma parecia fantasioso, mas era algo que tinha que conseguir. Então comecei a estudar a reforma. Era um amplo assunto que me fascinou, mas foi mais do que jamais poderia imaginar. No entanto, uma coisa se destacou. Foi assim que o Evangelho recém-recuperado trouxe a salvação para as massas. Não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. A vida era cruel na Europa medieval. E no topo de tudo, a Igreja Católica acrescentou novas sobrecargas. O medo de espíritos malignos, purgatório e condenação eterna prevaleceu. As pessoas estavam clamando: como nós podemos estar bem com Deus? Com certeza existe uma maneira melhor de viver. Qual o melhor jeito de cuidar das famílias? Como cuidar dos pobres? Foi esta opressão profunda que irritou um jovem monge alemão chamado Martinho Lutero. Isto o levou a procurar a Bíblia para uma resposta. O alívio veio no ano de 1513, quando ele entendeu o significado de uma justiça que vem do início ao fim pela fé. Neste ponto, ele sentiu como se tivesse passado pelas portas do paraíso. Mas isto fez a corrupção da Igreja Católica ficar ainda mais intolerável para ele. A venda de indulgências que afirmam libertar as almas do purgatório foi a última gota. Então, para desafiar a Igreja, ele dividiu seus pensamentos em 95 teses diferentes e em seguida as fixou na porta da Igreja Castelo em Wittenberg. Seu objetivo era apenas abrir um debate. No entanto, a notícia de suas teses se espalharam como fogo. Ele começou a escrever mais e a sua mensagem se tornou viral. Graças à imprensa recentemente inventada, seus escritos foram circulando rapidamente. As teses tiveram um drástico impacto sobre o povo, mas elas não eram suficientes. Entre os que foram convertidos havia um jovem advogado em Paris chamado João Calvino. Ele também começou a escrever, e logo suas Institutas da Fé Cristã estavam sendo amplamente aclamadas.
Em 1536, o que só pode ser descrito como uma coincidência de Deus, as viagens de Calvino foram desviadas por Genebra. Os cidadãos tinham acabado de expulsar as autoridades católicas, fato que os deixaram sem liderança, mas abertos para a reforma. Sendo bem conhecido por conta de suas institutas, os genebrenses imploravam a Calvino para ficar e governar a cidade. Por esse motivo, ele concordou após relutar muito, e surgiram momentos difíceis, tanto para ele quanto para Genebra. Mas através da aplicação fiel e rigorosa aos preceitos bíblicos, Calvino reprimiu a corrupção e impôs a sua visão de uma cidade visível de Deus. Genebra tornou-se rapidamente um modelo funcional da relevância do Evangelho em todas as áreas da vida. O caráter foi inteiramente baseado em retidão com Deus, sem um padre intermediário. Foi completamente pela graça e totalmente através da fé. As respostas que antes eram encontradas na tradição da igreja, agora eram achadas na Bíblia, porque na Bíblia eram valores para toda a vida. Estes valores traziam a responsabilidade individual, a educação para todos, cuidados com os pobres, a prestação de contas com o governo e muito mais. Para aqueles que conheceram a antiga Genebra, sua transformação foi drástica. Sua influência logo se espalhou, já que ficava no meio de rotas comerciais que funcionavam tanto norte-sul quanto leste-oeste. Então, esta pequena cidade-estado, construída sobre os princípios bíblicos, tornou-se um modelo que poderia funcionar para toda a nação. Foi uma conquista impressionante. Eu não tinha ideia sobre o que restava para ser concluída. Muitas coisas foram manifestamente incompletas. Mas isto não foi surpresa, já que não havia tanta coisa para fazer e tão poucos reformadores para realizar. Desde então, no entanto, muitas lacunas foram preenchidas, e de algum modo isso me deixou com mais perguntas. O que Deus realmente quis dizer com a frase "termine a reforma"? Então, um dia me deparei com uma história que me fez ligar alguns pontos. Genebra tornou-se uma cidade de abrigo para os refugiados da Reforma Protestante. Como resultado, sua população dobrou de 10 para 20 mil. Contudo, em contraste total, um outro grupo de pessoas foi excluído. Eles eram os judeus que foram proibidos de viver em Genebra. Muito antes da reforma, o antissemitismo tinha sido espalhado em toda a Europa. Todo mundo considerava os judeus como um povo amaldiçoado e Genebra não foi exceção. Em 1490, eles foram finalmente expulsos de viverem na cidade e ainda tinham que pagar pedágio para entrarem lá. A situação só foi revertida quase 300 anos depois. A expulsão deles ocorreu de forma trágica 50 anos antes da chegada de Calvino em Genebra e só foi revertida 200 anos depois de sua morte. Apesar da reforma de Calvino, a exclusão deles aconteceu supostamente para refletir os princípios bíblicos em todos os setores da vida. Independente de tudo que a reforma mudou, o antissemitismo não foi tocado por ela. Calvino não usou seu modelo de cidade de Deus para resolver a questão. A mensagem dele parecia dizer que qualquer coisa que o evangelho recém-recuperado estivesse mudando não alterava a visão que sempre tivemos do povo judeu. A grande questão foi por quê? Na verdade, Calvino não tinha coragem? Ou apenas não era a prioridade dele? Ou poderia ser uma grande escolha intencional? Tive que descobrir sobre a atitude dele para com os judeus. Mas para chegar ao fundo da questão, decidi começar com Lutero. Logo descobri que seu pensamento final sobre o antissemitismo não era seu pensamento inicial. Primeiro, ele havia tentado lidar duramente com isto. Ele estava revoltado com a demonização dos judeus na igreja. Então ele censurou isso, dizendo: eles estão lidando com os judeus como se fossem cães e não seres humanos. Eles os amaldiçoaram e apreenderam a riqueza deles. Gostaria de pedir a todos para lidarem gentilmente com os judeus e que os instruíssem nas Escrituras.
No caso de esperarmos que eles venham até nós, poderíamos recebê-los com bondade e também deixá-los viver em completa harmonia conosco. Mas e se alguns permanecerem obstinados, o que faremos? O Vaticano o chamou de meio judeu por isso. Lutero jogou o jogo deles e respondeu: Eles, os judeus, são irmãos de sangue do nosso Senhor. Se fosse conveniente se vangloriar da carne e do sangue, os judeus pertencem a Cristo mais do que nós. Por isso, meus queridos papistas, peço que quando estiverem cansados de me acusar de ser um herege, que comecem a me insultar como judeu. No entanto, os judeus não se converteram como Lutero esperava. Ele ficou indignado. Ele virou-se amargamente contra eles e os amaldiçoou. Queimem suas sinagogas e escolas. O que não irá queimar, enterrem. Que nem pedra nem lixo permaneçam. Do mesmo modo, invadam e destruam suas casas. Tirem seus livros de orações e seus talmudes, porque neles não há nada mais do que impiedade, mentiras, maldições e palavrões. Proíbam que seus rabinos ensinem, sob pena de morte ou lesões graves. Alguns atribuíram sua amargura à sua saúde debilitada, mas esta declaração saltou aos meus olhos. Podemos esperar que eles venham até nós. Isto expôs a visão de Lutero sobre os judeus e como a igreja estava rodeada de gentios. Ele acreditava que os judeus tinham que se juntar à igreja gentia a fim de receber a salvação. Obviamente, em sua mente, a igreja havia substituído os judeus como o foco dos propósitos de Deus. Eles já tiveram suas chances, porém, eles não vieram até nós. Inicialmente, eles eram a nação escolhida por Deus, mas agora eles não eram mais. Percebi que se esta também foi a visão de Calvino, isto explicava como uma Genebra livre dos judeus teria sido mais conveniente, para que eles implantassem seu modelo de cidade de Deus. Isto me levou a procurar mais fundo. Logo tornou-se claro que Calvino havia estudado a história de Israel muito bem. No entanto, a julgar por algumas de suas citações, ele diferenciou claramente a importância atual deles com a do passado. Quanto mais educado, ele escreveu: Eu tive várias conversas com muitos judeus. Eu nunca vi uma gota de piedade, nunca vi um grão de verdade ou ingenuidade. Não, nunca encontrei o senso comum em nenhum judeu. Quando menos educado, ele escreveu que os judeus... Obstinação, podre, inflexível, que faz com que eles mereçam serem oprimidos interminavelmente, sem medida nem fim. Que eles morram na miséria deles, sem a piedade de ninguém. Então verificou-se que Calvino estava na mesma página que Lutero sobre os judeus que não tinham vindo até nós. Ele confirmou isto mencionando o que diz em Romanos 11, versículo 26, e assim todo Israel será salvo. O comentário de Calvino foi que o Israel de Deus é o que Paulo chama de igreja. Usando Gálatas 6, versículo 16, que fala do Israel de Deus, ele reforçou sua posição e disse: Existem duas classes que levam este nome. A suposta Israel, que parece ser tão à vista dos homens, e o Israel de Deus. Para Calvino, era uma pretensão que os judeus ainda eram a nação escolhida por Deus. Com isso, ele deu a entender que Deus havia transferido todas as alianças e promessas para a igreja, e que ela tinha se tornado uma versão melhorada de Israel. Isto significa que, nas últimas palavras de Lutero, uma vez que os judeus rejeitaram a Jesus, as únicas coisas que lhes restam são as maldições que estão na Bíblia, mas nenhuma promessa de bênção.
tudo apontava em uma direção. A mensagem que a igreja tinha substituído Israel foi costurada do evangelho recém-descoberto. Como os judeus eram vistos como um povo amaldiçoado e a vida das pessoas havia mudado radicalmente, ninguém contestou isso. Então, uma vez que isso foi passando de uma geração da igreja para outra, a mensagem se tornou cada vez mais estabelecida como a verdade. No entanto, isto não era de modo algum uma garantia da verdade. Lutero e Calvino poderiam estar enganados. Poderia, então, a reforma estar incompleta? E se for assim, onde foi que tudo começou? Era como achar um vazamento no subsolo, sabia que teria que chegar à sua fonte. Quanto mais cavei, percebi que estava enterrada no fundo da história. Finalmente, foi revelado que a mesma posição havia sido tomada 1000 anos antes. Respeitados líderes da igreja primitiva, como o bispo Hilário de Poitiers, do 4º século em diante, disseram: Não irei comer com os judeus. Os judeus são um povo que sempre persistem na iniquidade e glorificam a fraqueza. Jerônimo, que foi um produtivo autor e um sacerdote poderoso, mais tarde reconhecido como santo, escreveu que nunca poderia haver expiação para os judeus, pois Deus sempre os odiou. Eles foram os assassinos de Cristo. Os cristãos devem sempre odiar os judeus. Bispo João Crisóstomo, que era verdadeiramente muito respeitado como um teólogo, publicou 8 sermões expressando seu intenso ódio contra os judeus, dizendo: Porque Deus odeia os judeus, e é dever dos cristãos odiá-los também. A sinagoga é pior do que um bordel. É um covil de patifes e é uma fábrica de animais selvagens. Uma multidão liderada pelo bispo Ambrósio de Milão, que incluiu muitos monges, destruiu a sinagoga de Calínicum, na Mesopotâmia. Quando pediram para reconstruírem a sinagoga com dinheiro dele, ele retrucou zangado: Eu declaro que eu mesmo coloquei fogo na sinagoga, pois não poderia haver um único lugar onde Cristo foi rejeitado. Agostinho de Hipona, um bispo conhecido como um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos, disse: Os judeus foram os filhos de Deus, mas agora eles são os filhos de Satanás. A verdadeira imagem dos hebreus é Judas Iscariotes, aquele que vendeu o Senhor por prata. O judeu nunca poderá entender as Sagradas Escrituras e sempre carregará a culpa pela morte de Jesus. Os escritos de Agostinho foram altamente influentes no desenvolvimento do cristianismo ocidental. Para estes podem ser adicionadas as palavras de Eusébio, Hipólito e muitos outros, mas todos eles poderiam estar errados. E se este foi o caso, então a decepção foi imensa além das palavras. As escrituras sobre as promessas de Deus para Israel como uma nação continuavam vindo à minha mente. Eu vos tenho amado com amor eterno. Se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se os reformadores estavam certos e Deus havia retirado suas promessas aparentemente irrevogáveis a Israel, levantou-se algumas questões muito preocupantes. Haveria outras promessas suas que ele também pudesse renegar? O que isso significa para a igreja? Ou para você e para mim? Poderíamos ter a certeza da nossa própria salvação? Mas questões como essa simplesmente não se encaixavam com o Deus que tenho conhecido, que permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Eu só podia concluir que a ideia de que a igreja tinha substituído Israel foi fundamentalmente falha.
Gostaria de ter conhecido Calvino para falar sobre isto cara a cara. Então passei a me imaginar convencê-lo a me encaixar em sua agenda lotada. Fiquei um pouco nervoso, mas respirei fundo e comecei. Senhor Calvino, posso lhe perguntar sobre o Estatuto dos Judeus? Em João 14, versículo 6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como pode o povo judeu que não aceita Jesus ter qualquer envolvimento com Deus? Mas Deus não fez uma promessa de amor eterno com eles? O segundo capítulo de Efésios, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não existe cláusula de exceção sobre a identidade nacional ser um meio de salvação, mesmo para o povo judeu de quem nosso Senhor veio. Neste ponto, eu agradeci por seu tempo e saí. Para os reformadores, a salvação pessoal era absolutamente central. Todo o resto era secundário, incluindo a situação dos judeus. Comecei a especular sobre o que os reformadores teriam feito hoje sobre o Estado-nação de Israel. Então deixei a minha imaginação correr um pouco mais, para conhecer Calvino de novo. Posso lhe perguntar qual é a sua visão do retorno do povo judeu à sua terra histórica? Você pode me dizer se os judeus que vivem em Israel estão lá arrependidos? Que estas pessoas têm valores que honram o nome de Deus? Percebi que, apesar dele me pressionar sobre se esta nação realmente se parecia com o povo escolhido de Deus, ele ainda estava lutando para explicar isto como um acidente da história. Realmente houve perguntas difíceis e eu precisei de sabedoria. Seria tanto calunioso como arrogante sugerir que os reformadores e nomes famosos da história da igreja primitiva não estavam apenas equivocados, mas na verdade enganados. Para o meu alívio, a direção veio nessas palavras: não cogite uma acusação contra um ancião, a menos que seja trazida por 2 ou 3 testemunhas. Percebi que poderia convocar 3 testemunhas: a cidade de Genebra, o povo judeu e a igreja protestante. Assim como uma árvore é julgada pelos seus frutos, cada testemunha poderia falar sobre a reforma. Então me imagine entrando no tribunal e convocando a primeira testemunha, a cidade de Genebra. Para a cidade de Genebra, conhecida como a cidade da reforma, eu pergunto: o que aconteceu com você depois da reforma? Nas 2 próximas gerações, continuamos sendo liderados por Calvino. Quando ele faleceu em 1564, Theodor Beza tomou seu lugar. Ele foi menos severo, mas manteve os ensinamentos de Calvino. Continuamos nosso desenvolvimento e continuamos até os dias de hoje, pelo menos no meio material. Hoje em dia, possuímos a sede da ONU e de várias outras organizações internacionais. Uma grande fatia dos investimentos privados ao redor do mundo passa por nossos bancos. Contratos milionários, geralmente secretos, são feitos em Genebra com consequências no mundo afora. Apesar de sermos pequenos em termos de área, ainda temos uma influência bem maior em comparação com o nosso tamanho. Mas espiritualmente não mudamos muita coisa. Na verdade, estamos estagnados há séculos, desde o último reavivamento no século XIX. Voltando ao século XVIII, quando Voltaire desembarcou aqui, ele disse: procurei um pastor que acreditasse em Deus, mas não encontrei um sequer. O iluminismo também já tinha sido minado. Era como uma infiltração terrível nas colunas de uma fundação. Começou no fim do século XVII, quando colocamos o racionalismo, o pensamento humano, em primeiro lugar. O racionalismo trouxe tantos avanços que acabou ganhando grande credibilidade. Então qualquer coisa lógica que não podiam provar era considerada mentira, especialmente a fé. Isso deixou a nossa igreja enfraquecida.
O racionalismo tentou fazer o evangelho parecer relevante, reduzindo-o somente ao que a lógica racional aceitaria. Os corações dos pastores foram esfriando quando Jesus foi reduzido a nada mais do que um professor com ensinamentos iluminados. O ceticismo e a crítica substituíram a fé. E praticamente tudo o que Calvino tinha realizado aqui em termos espirituais foi desfeito dentro de 150 anos. O mesmo aconteceu para nós como para a igreja em Éfeso. Nós abandonamos o nosso primeiro amor. Nós só podemos tentar lembrar a altura a partir da qual nós caímos. Nosso candelabro foi removido e, para além de alguns feitiços breves, não foi substituído. Obrigado, cidade de Genebra. Terminamos por aqui. Convoco agora a segunda testemunha, o povo judeu. Ao povo judeu eu pergunto: o que aconteceu com você após a reforma? Para nós, a reforma não mudou absolutamente nada. A cruel perseguição que sofríamos continuou sendo realizada. Não mudou nada. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Deixe-me apenas dizer alguns nomes, como Kristallnacht, Auschwitz, Dachau, Ravensbrück. Como poderiam tais atrocidades serem feitas a nós apenas por causa da nossa identidade? Como Hitler poderia alegar que em perseguir o nosso povo, ele estava simplesmente fazendo o que a igreja tinha feito por 1600 longos anos? Eu poderia dizer mais coisas, mas será que eu realmente preciso falar mais? Creio que não precise. Respeitamos profundamente o seu testemunho, povo judeu. Por favor, eu convoco a terceira testemunha, a Igreja Protestante. Eu pergunto: o que aconteceu com você após a reforma? Foi a reforma que nos criou, foi ela que disseminou o nosso evangelho e alcançou milhões de pessoas. Mas, infelizmente, fomos divididos desde o início. Nossos fundadores, os reformadores, discordaram desde o início. Hoje estamos fragmentados em milhares de diferentes denominações. Hoje somos apenas minoria por aqui. E nós dificilmente podemos dizer que somos o sal e a luz do mundo. Mesmo onde a fé é verdadeira, é geralmente pessoal e privado. Assim como colocamos e tiramos uma peça de roupa, é desse jeito que expressamos a nossa fé, indo à igreja somente aos domingos. Alguém disse que a igreja está dormindo, enquanto Deus está chorando. Isso pode muito bem explicar por que enfrentamos tão pouca perseguição no Ocidente. Porque um tigre adormecido é muito menos perigoso que um tigre ferido. Muitos de nós temos uma religião, em vez de um relacionamento com Deus. Nós toleramos todos os tipos de injustiça. Nós coamos mosquitos, mas engolimos camelos. Deveríamos estar rugindo como um leão, mas a verdade é que estamos apenas fazendo um zumbido. Obrigado, Igreja Protestante, por sua honestidade. A prova era inegável. Apesar de sua incrível conquista, a reforma era gravemente falha e terrivelmente incompleta. Deixei o tribunal com o coração amargurado. Eu só imaginava o quão diferente teria sido se os reformadores tivessem enfatizado a imagem de Paulo em Romanos 11, que descreve como os crentes foram levados para Israel. Ao invés deles vindo até nós, nós é que deveríamos ter ido até eles. Isso certamente estaria de acordo com os propósitos de Deus para Israel. E que diferença teria feito a Genebra, ao povo judeu e para a igreja? Para Genebra, o lema de Calvino, Post tenebras lux, ou luz após a escuridão, acabou se tornando verdade. E se Deus quisesse usar novamente essa cidade como exemplo para o mundo, desta vez em face ao iluminismo,
Poderia ter modelado como aplicar limites para o pensamento racional, ao invés de deixá-lo destruir os pensamentos sobre tudo. 150 anos de submissão aos propósitos de Deus para os judeus teriam sido um ótimo treinamento para isso. Porque em Isaías 55, versículo 8, Deus diz: "Pois os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos." Se Genebra dobrasse seus joelhos aos ensinamentos de Deus sobre o povo judeu e continuasse a persistir nisso, a sua igreja poderia ter resistido ao iluminismo. Também poderia ter descoberto que Deus tinha um propósito que, além de espiritual, era material. Quanto aos judeus, muitas violações contra eles poderiam não ter ocorrido. Eles poderiam ter sido menos preconceituosos contra o cristianismo e mais abertos para o evangelho. A nação de Israel poderia também estar sob menos pressão hoje, se a igreja tivesse entendido o seu significado. Mas, em seguida, para a igreja, o que aconteceria se tivessem entendido o significado de ser inserida em Israel? No pátio da Catedral de Saint-Pierre, onde Calvino pregou a Reforma, existe uma estátua moderna do profeta Jeremias. Curiosamente, o seu rosto se apartou do edifício, como se ele não pudesse suportar olhar para ele. Eu quis saber como a palavra de Deus por meio dele pode se aplicar à igreja de hoje. Devido ao povo de Deus estar enganado, ele profetizou: "Eles se cansam em pecar, de opressão em opressão, de engano em engano. Eles se recusam a reconhecer-me, diz o Senhor." Quando ele viu 2 cestos de figos, Deus perguntou a ele o que ele via, e ele respondeu: "Os bons são muito bons, mas os ruins são tão ruins que mal podem ser aproveitados." A profecia aborda a igreja de hoje. Ela produz bons frutos, mas também está produzindo frutas podres. Como as árvores que produzem frutos ruins, assim é com a igreja. Suas raízes não têm fornecido os nutrientes necessários. Em Romanos 11, Paulo lembra que a igreja e os nutrientes estão disponíveis, mas só se suas raízes estiverem firmes no solo. Seria diferente se a igreja tivesse firmadas raízes a partir da identidade em Israel? É mais provável que sim. Estava tornando-se cada vez mais óbvio para mim quão errados os reformadores estavam sobre a nação de Israel ter perdido a sua ligação com Deus. Eles caíram na armadilha de um antigo engano que ainda estava buscando a sua oportunidade. Na verdade, era tão convincente que, mesmo buscando algo completamente diferente com a reforma, acabaram regenerando o engano em vez de acabar com ele. E quanto mais me aprofundei, mais eu percebi o quão escandalosa foi a alegação de que os judeus tinham perdido o seu único propósito. Nosso Salvador nasceu em uma família judia e foi criado na tradição judaica. Ele viveu e morreu como um judeu. Os apóstolos, os primeiros crentes e as Escrituras foram todos judeus. Na verdade, o concílio em Atos 15 queria entender se o evangelho também era para os gentios. O fato é que sem o Messias judeu e seus discípulos judeus, não existiriam igrejas cristãs hoje em dia. Para Satanás atacar o judaísmo da fé cristã realmente era visando a jugular. Foi para perpetuar a mentira mais astuta de todos os tempos. A conspiração foi tão profunda e tão longe que até expurgou o nome hebraico do nosso Senhor. E de fato todos os outros nomes em hebraico nas Escrituras, substituindo-os com nomes gentios. Hoje muitos crentes sequer reconhecem o nome verdadeiro do seu Salvador, Yeshua, que em hebraico significa salvação do Senhor. Este golpe para encobrir sua persona, dando-lhe um nome gentílico, revela como conspirador o diabo realmente era. Ele tinha falhado ao tentar impedir que a salvação alcançasse mais pessoas e estava determinado a impedir que se espalhasse mais ainda. Seu único recurso era fazer os crentes gentios pararem de ver além da sua salvação pessoal.
E para isso a igreja teve de ser cortada de suas raízes para ser mantida longe de conhecer sua verdadeira identidade e propósito. O plano mostrava todas as suas marcas infernais. Era simples, sutil e audacioso. E também expressou sua ambição de domínio. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O plano do diabo também foi projetado para ferir a nação que Deus havia criado, e isso o irritava. Isso é claramente demonstrado quando ele sussurra para a igreja: Deus realmente disse que Israel ainda é significativa? A inferência era que se a salvação era pessoal e exclusivamente através de Yeshua, isso era a única coisa que importava. Ao deslocar Israel, a igreja foi elevada. Acreditaram nessa mentira e perderam de vista a sua verdadeira identidade e herança. O poder inicial diminuiu e a igreja ia em direção à religiosidade. Ele tinha o controle sobre o evangelho enfraquecido e degenerou seu fruto. Quanto mais a igreja enfraquecia, menos objetiva se tornava e o sofrimento dos judeus parecia justificado. Até o momento da reforma, essa mentira estava tão enraizada que não foi vista no radar. Enquanto a mentira se entranhava no evangelho reformado, o diabo ganhou um novo fôlego de vida. E até hoje ele molda a compreensão de muitos crentes, que simplesmente não percebem o quão insidioso este antigo pensamento realmente é. Então, o que devemos fazer para anular este poder do inferno, uma vez que este enganou até os líderes da igreja primitiva, os reformadores? Bom, o poder do diabo para enganar nunca deve ser subestimado, mesmo estando próximo à sua destruição total. Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Nós vimos o seu poder quando ele atacou após o nascimento da igreja. Vimos na reforma e vamos vê-lo novamente. E Yeshua advertiu que no final dos tempos a estratégia do diabo será enganar os eleitos, se isso for possível. Tanto que ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para o final, a tática do diabo permanece a mesma. Primeiro, distanciar as pessoas de Deus sobre a questão de Israel. Após enfraquecê-los, tem uma ótima oportunidade para pressioná-los e distanciá-los ainda mais de Deus. Em segundo lugar, é para deixar a nação de Israel sem suporte da igreja, de forma a isolá-los. Em terceiro lugar, e talvez mais importante, é limitar o testemunho da igreja não só na terra, mas também no reino celestial. Porque o desejo de Deus é que, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto mais profundo eu ia, mais claro ficava o que precisava ser corrigido para completar a reforma. Mas eu ainda não tinha ideia do que isso significava na prática. Então o Senhor me deu a imagem de uma trepadeira que cresceu fora de controle numa parede de tijolos. Ela estava completamente enraizada na alvenaria, tomando toda a parede. Livrar-se da praga, arrancando ramo por ramo, levaria uma eternidade. A única solução era cortar a sua raiz com um machado afiado. Naquele momento eu entendi. Isso é exatamente o que tem que acontecer com o antigo engano. Se tentarmos apanhar cada pergunta difícil sobre o significado de Israel, estaremos parados na mentira para sempre. O machado tem que ir à raiz da mentira. No entanto, cortar a raiz de uma erva daninha não a mata instantaneamente. Ela ainda vive até que seus nutrientes esgotem. Apenas quando a sua raiz enfraquece, ela pode ser facilmente puxada para fora da parede. Uma vez que o engano for destruído diretamente nas raízes, a mentira acabará por perder a sua força.
A igreja recuperará a sua identidade, o seu destino e o seu testemunho. Em seguida, o fruto será nutrido. Assim ouviremos o leão rugir, o leão da tribo de Judá, que está declarando o seu domínio sobre o seu território. Convido-os a viajar comigo para descobrir a verdade sobre o povo escolhido de Deus e o destino final da igreja. Talvez você saiba de algo dentro da igreja que não é certo. Talvez você sinta um certo descontentamento quando anda na igreja em um domingo, ou quando você vê como sua cidade permanece indiferente à salvação. Talvez você tenha um desespero particular sobre o estado enfraquecido e comprometido dos crentes do Ocidente e quer saber se existe uma solução. Há esperança, e eu posso mostrar-lhe como. Primeiro, porém, preciso te avisar. O que você vai aprender neste profundo caminho pode mudar a sua vida para sempre. Pode trazer confusão sobre a sua compreensão de igreja e pode até alterar a sua compreensão sobre o que realmente o Evangelho prega. Pode te levar em uma viagem que você nunca ouviu falar antes. Uma viagem que pode trazer grandes consequências para você. Esta é a sua escolha. E você deve escolher sozinho. Incêndio por causas naturais causou uma grande destruição. A bolha imobiliária está afetando todo o país. O número de moradores de rua cresceu mais a cada ano. Nas manifestações, 3 crianças acabaram sendo atingidas. Pessoas sobrevivem morando no lixão. A polícia suspeita de um homem. Com a reforma, o Evangelho foi recuperado. Mas algo fundamental permaneceu desconhecido. E isto é a verdadeira identidade da igreja. Através de uma mentira antiga, o diabo se manteve escondido. Assim, a igreja continuou em uma bolha sem olhar para fora, alheia à sua relação com Israel. E isso teve implicações enormes. Não menos importante foi a grande ilusão de que a igreja era independente. E ainda pior, de que ela tinha substituído Israel. A igreja, portanto, não tinha ideia de sua identidade. Muito menos de como seu destino e testemunho precisavam ser interligados com Israel. É por isso que, após a primeira parte da reforma ter perdido as forças, nosso testemunho ficou enfraquecido. E por isso que hoje, em vez de rugindo como leão, a igreja aparece e soa como leão que perdeu suas garras e cordas vocais. Assim, a reforma precisa ser concluída. Para que isso aconteça, um trabalho crucial ainda precisa ser feito. Os enganos dos antepassados têm de ser arrancados e jogados fora. As suas consequências têm de ser destruídas e derrubadas. Então, se a igreja deseja recuperar a sua identidade verdadeira, é necessário que se construa novamente. Para que isso aconteça, há 3 coisas que precisamos compreender. Em primeiro lugar, precisamos saber por que a igreja não pôde substituir Israel nos propósitos de Deus. Em segundo lugar, precisamos ver como a nação física de Israel e o corpo espiritual da igreja estão interligados nos propósitos de Deus. Em terceiro lugar, e mais importante, precisamos ter aprendido como ambos importam igualmente a Deus. Para isto, nós vamos seguir os passos de Lutero. Começaremos levantando algumas teses sobre a razão de a igreja não ser o que deveria ser hoje. E então vamos construir e reformar a partir daí. Felizmente, não precisaremos de 95 teses como Lutero. Precisaremos de apenas 5.
Tese número 1. É uma mentira que a Igreja substituiu Israel nos propósitos de Deus. Tese número 2. O fracasso para expor essa mentira de tantos anos distorceu o evangelho da reforma. Tese número 3. Esse engano continua a ferir tanto a Igreja como o povo judeu. Tese número 4. A verdade sobre os propósitos de Deus para a nação de Israel precisa estar interligada com seus propósitos para a Igreja. Tese número 5. A aceitação generalizada da verdade terá muitas consequências, tanto para a Igreja quanto para a salvação de toda Israel. Deus planejou grandes coisas para o povo judeu. Em Gênesis 17, versículo 7, ele promete: eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, por aliança perpétua, e a tua descendência depois de ti. E em Jeremias 31, versículo 37, Deus diz que: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram. Em Jeremias 31, versos 35 e 36, entendemos que essas promessas são incondicionais. Quando Deus diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas, declara: somente se falharem essas leis fixas diante de mim, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O propósito de Deus para o povo judeu é absolutamente único. Em Gênesis 12, versículos de 1 a 3, Deus prometeu ao povo judeu, através de Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A intenção de Deus é que Israel irá refletir sua luz em um mundo escuro, a tal ponto que as nações dos gentios vão implorar por salvação em vez de escuridão. Em Isaías 49, versículo 6, Deus promete: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Israel foi criada para trabalhar da mesma forma que acabamos com a escuridão em um quarto. Nós não empurramos a escuridão, nós simplesmente acendemos a luz. Israel é para ser o sistema de iluminação de todo o mundo, e Deus é para ser sua fonte de alimentação. O testemunho de Israel cada vez mais irá impactar as nações, reluzindo a luz do amor de Deus para a escuridão de um mundo perdido. Virar as costas para Israel é virar as costas para Deus. Os tempos mudam, mas a estratégia do diabo, não. Sua estratégia é a mesma que com Eva no jardim do Éden. Assim como ele se aproveitou dos eventos da igreja primitiva durante a história e depois da reforma, ele tenta se aproveitar ainda hoje com a mesma mentira. Será que Deus realmente disse que Israel ainda é significativa? Lutero batalhou para tentar descobrir como ser uma pessoa correta perante Deus, o que certamente mexeu com o coração das pessoas. Mas se Lutero tivesse enfatizado o que realmente é a salvação, que é a verdadeira justiça de Deus,
a história da igreja poderia ter sido muito diferente. E Yeshua nunca disse para nós procurarmos primeiro a nossa própria salvação pessoal. De fato, o termo salvação pessoal não é encontrado em nenhum lugar das Escrituras. Claro que as pessoas precisam estar em comunhão com Deus. Mas não é o nosso reino que é o centro da salvação, é o dele. Ele está no centro, não nós. Por isso, é seu reino e sua justiça que devem estar em primeiro lugar na nossa busca. Qualquer outra coisa nos leva a uma distorção do Evangelho. História é história. Nosso desafio hoje é como faremos isso. Que medidas tomaremos para estourar a bolha de ilusão em que a igreja se encontra? Até onde vamos buscar a grandeza dos propósitos de Deus? Temos que atacar diretamente para que o diabo não consiga perpetuar suas mesmas mentiras. Portanto, podemos escolher deixá-lo continuar propagando suas mentiras ou aplicar estas palavras de Provérbios: os justos são tão corajosos quanto um leão. Nossa declaração à grandeza de Deus e aos seus propósitos de salvação nos levarão ao leão de Judá. Ele virá como um leão que ruge. Ele irá declarar o seu domínio sobre o seu território. Ele então cumprirá a profecia de Oséias. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso te entregar, Israel? Eles irão seguir o Senhor. Ele rugirá como um leão. Quando ele ruge, seus filhos tremendo virão do ocidente. Eles tremendo virão como aves do Egito, como pombas da Síria. Os farei habitar em suas casas, declara o Senhor. A questão é: você vai pegar a chave e usá-la você mesmo? Muitas pessoas acham que a razão para o antissemitismo ferrenho nas igrejas ao longo de 2 milênios é porque Jesus veio ao mundo pelos judeus. E o inimigo ficou enfurecido com o povo judeu porque Jesus foi criado com eles. E isso está apenas parcialmente correto. Mas tem algo que chama muito mais atenção. Como, por exemplo, de acordo com Amós, no capítulo 9, Deus diz: naquele dia reconstruirei o tabernáculo de Davi. A palavra tabernáculo em hebraico quer dizer lar ou família. E naquele dia Deus reconstruiria a família de Davi, o povo judeu. E ele diz que Israel conquistaria o remanescente das nações. Mas não é só o remanescente das nações, porque Amós tenta descrever o que ele viu com seus olhos, mas ele não compreendeu que aquilo seria a maior seara de almas em toda a história do mundo. É isso que Deus quer: a salvação do mundo.